né? E além do jogo do Atlético, a gente ainda tem o Juventude no sábado, né? Então é uma pequena maratona de 3 jogos que a gente precisa ter muita assertividade no que a gente vai fazer, né? Então, quanto mais jogador a gente tiver com ritmo de jogo, no nível muito próximo, isso vai ajudar muito a gente nessa reta final do campeonato também, né? E hoje eu acho que o saldo foi positivo nisso também, porque quem entrou jogou muito bem, a gente conseguiu manter um padrão de jogo que a gente vinha fazendo, a gente começa a ter cada vez mais dúvidas positivas de quem pode entrar e quem não pode entrar. Então, acho que isso é muito mérito do que a gente vem fazendo, né? O que o Vasco vem trabalhando, colocando mais jogadores à disposição, jogadores num nível muito parecido, mais jogadores com ritmo de jogo. Então, acho que o caminho é esse, a gente precisa manter essa regularidade de jogo agora, independente do jogador que a gente coloque, é manter uma equipe estável, equilibrada, que consiga buscar a vitória o tempo todo, e acho que a gente está no caminho. Aí, Rafael Paiva, técnico do Vasco, falando depois deste empate contra o Cruzeiro 1-1. E que Fúria, ele deixa muito claro, né? É muito honesta a resposta dele de que, de fato, estava pensando já no jogo de quarta-feira, nessa primeira partida de semifinal de Copa do Brasil contra o Galo, que as mexidas foram muito nisso, não só em poupar jogadores, mas também dar ritmo a outros, pensando nesse jogo. Exato, né? Então, o jogo da semana para o Vasco é esse. É o próximo, não era hoje. Hoje tem a importância do Campeonato Brasileiro, aquilo que o Vasco pretende em termos de classificação final. É um campeonato tranquilo. No início do ano eu me lembro, conversa de SAF e tal, que de uma hora para outra deixou de ser assunto porque o futebol sustenta a conversa a respeito do Vasco. Isso acontece sempre, o resultado ele é muito soberano, ele tem poderes de cura em relação às outras coisas que são discutidas num clube grande como o Vasco e em outros que são assim notáveis. O que não significa que esses problemas tenham deixado de existir. Apenas as pessoas que cuidam do departamento de futebol do Vasco foram capazes de permitir que o time se encontrasse e tomasse o seu caminho sem essa questão até judicial, né, SAF, etc., atrapalhasse a temporada do Vasco. No início do ano, depois que o Vasco, ainda sob o comando do Ramon Dias, conseguiu se manter na Série A, só no final do último jogo do campeonato, o que todo mundo dizia, e acho que essa era uma conclusão muito simples para a torcida do Vasco também, se trata de fazer um campeonato brasileiro seguro e buscar alguma coisa nas competições nas quais o Vasco vai ter condições de aprontar, entre aspas, porque não é considerado favorito, existem outros times mais fortes, mas nas Copas as coisas podem acontecer. E assim, a gente está terminando o mês de setembro e é exatamente isso que o Vasco está fazendo. Um campeonato brasileiro seguro, já é semifinalista da Copa do Brasil. Então, quando a gente vê o Paiva, você falava, né, assim, bastidores do programa, e aí, o Paiva ainda é considerado um treinador interino ou não? Não. Mas não precisa falar nisso. Não precisa oficializar, né? Porque aqui, a minha impressão é que tudo aquilo que a diretoria do Vasco tinha por obrigação fazer no início do período do Paiva como técnico era ter alguns treinadores meio engatilhados, conversas, né, ativas com técnicos ou futuros técnicos, aquela coisa assim, não, eu sei, você está trabalhando, mas se acontecer alguma coisa, nos avise e tal. Porque ninguém poderia afirmar com certeza como que ia ser enquanto o Paiva comandasse o Vasco interinamente. E o que está acontecendo é a resposta, né? Não há nenhum motivo para mexer e nem para colocar mais ênfase nessas conversas. Eu acho que as pessoas ali já estão falando assim, olha, por enquanto a gente tá tranquilo, né? Torcendo e, né, oferecendo as condições para que o Vasco termine o ano da melhor maneira. E ele, Paiva, está muito à vontade falando sobre o time. Você percebe hoje que é um treinador completamente no comando e no controle das coisas, também em início de carreira, também com trajetória ainda para ser feita, um técnico sujeito a muitas pressões por ser novo, mas o trabalho que ele está fazendo é indiscutível, é só ver o Vasco. Assim, não é que se trata de um time tranquilo, não é que se trata de um time sério, o Vasco não se abala e segue em frente competindo. Para mim, a partida que o Vasco fez, o jogo de volta da classificação na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. É uma ilustração do que o Vasco se converteu nas mãos desse técnico. Toma um gol, toma outro, perde um jogador,
gol do Verratti, acabou o jogo, Vasco classificado. Era o necessário para o Vasco seguir. E o Verratti vai continuar se envolvendo nos bons dias, nas boas jornadas do Vasco, como foi hoje. Eduardo Barros falando lá no Mineirão, ele que hoje comandou o Cruzeiro na ausência de Fernando Diniz. Vamos ouvir o auxiliar do Cruzeiro. Ele é relativo. Então, o que é possível a gente afirmar é que mesmo com somente 3 sessões de treino, tem muitos elementos do modelo de jogo do Fernando Diniz já presentes nos 2 jogos. Acho que até menos contra o Libertad, naturalmente, e hoje um pouco mais. Tem jogadores mais livres no campo, talvez aí uma tentativa de recuperar a posse de bola mais rapidamente, muitos elementos que o Diniz carrega nos diferentes trabalhos que ele conduz. E mesmo com pouco tempo, esses 3 dias, o Diniz treinou muito dentro do que era possível, considerando os 2 jogos que nós tínhamos na semana desde que nós chegamos. Obrigado, pessoal. Rapidinho, pegamos aí a reta final da fala do Eduardo Barros. Depois deste empate entre Cruzeiro e Vasco, o jogo no Mineirão. O Barros, que hoje comandou o Cruzeiro na ausência de Fernando Diniz, ainda cumprindo suspensão referente ao trabalho no Fluminense. 1-1 final lá em Minas Gerais. A gente vai falar do clássico dessa rodada agora. Tivemos mais... Ele é conhecido com anos de antecedência. 3 anos, 4 anos. Ciclo de Copa. Vai ser uma coisa feita com uma antecedência anormal para o que é normal aqui no futebol brasileiro. Então, se trata de respeitar a data FIFA, de não colocar jogos de nenhuma competição no nosso futebol por pelo menos 72 horas depois que a data FIFA terminou. A gente vive aqui numa fantasia de que existe respeito à data FIFA porque não há jogos, ou não tem havido jogos, porque sempre houve, nos dias em que a seleção brasileira joga. Uhum. Mas o jogo é marcado para o dia seguinte. Uhum. E os jogadores, às vezes, vêm de jatinho, outras vezes, né, tem a famosa operação que os clubes fazem, aí o cara atravessa o mundo, às vezes, para fazer um jogo. Vem de um jeito que ninguém sabe se dormiu, se não dormiu. Aí já se cria também entre os clubes o jogador que é voluntário para jogar, é corajoso, é ponta firme. Se algum dia um jogador chegar e falar assim, não, eu não vou jogar, eu dormi 4 horas, esse cara vai ser chamado de, então você não está no barco, você não é profissional. Então, uma série de problemas acontece depois por causa dessa situação que é a principal, o desrespeito à data FIFA. Nós estamos encontrando cada vez mais camadas problemáticas. Eu só não concordo com uma frase que o Pedrinho disse, assim como não concordo com a frase que o presidente do Corinthians, apontada pelo Donk aqui, a respeito de manchar o campeonato. Não tem nada a ver com manchar o campeonato. Não se trata da lisura do campeonato. Se trata do que é sério e do que não é. Se trata do que está certo e do que está errado. Se trata de beneficiar um time em detrimento de todos os outros. O time que pede para que essa alteração seja feita e ela é atendida. Então, está errado o Augusto Melo em relação a esse drama que ele fez, está errado o Pedrinho quando ele fala sobre credibilidade da CBF. Porque, então é por isso que a CBF perdeu a credibilidade. Como se ela tivesse... Então, a CBF tinha alguma credibilidade antes disso? Então, não é necessário aumentar a situação e falar em outros aspectos. Isso é uma manobra para privilegiar um clube. Os outros, no caso Corinthians e Vasco principalmente, têm a obrigação de mostrar a sua indignação e buscar caminhos para impedir que isso aconteça. Mas não só os outros clubes que nesse episódio não tem nada a ver, não podem ficar em silêncio. Eles não podem ficar quietos. A gente vai fazer uma pausa então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento toda a situação envolvendo o Vasco da Gama, que empatou o jogo lá no Mineirão, frente à equipe do Cruzeiro. Jogo bastante complicado e cheio de polêmica. Teve a expulsão lá do Matheus Carvalho, o Cocão, teve várias situações também. Um possível pênalti ali em cima do Jean David, que o Zé Ivaldo puxou o atleta, ainda deu uma pancada ali por baixo nas pernas do jogador. Então, cara, realmente uma situação bastante complicada nesse jogo. O juiz se complicou bastante e o jogo terminou empatado em 1-1. Lembrando que o gol
do Vasco da Gama foi feito pelo Pablo Verratti, que abriu o placar, e a equipe do Cruzeiro com o Zé Ivaldo de cabeça, um lance que ele subiu nas costas do Lucas Piton e ele empatou o jogo. O Vasco ficou com a menos depois do lance envolvendo o Matheus Carvalho. Como eu falei com vocês, ele foi expulso de maneira direta e, cara, gerou bastante polêmica dos torcedores do Vasco, porque cobraram bastante, porque o Cocão ele foi expulso de maneira direta, mas o Keno, jogador do Fluminense, na partida que aconteceu às 16 horas no horário de Brasília, lá entre Atlético Goianiense e Fluminense, teve um lance muito parecido e que o Keno não tomou o cartão vermelho direto, lembrando que o do Keno também foi um lance muito pesado, então gerou bastante revolta da torcida do Vasco. Então, portanto, finalizada a rodada, o Vasco da Gama conseguiu um ponto, tirou um ponto em relação a Corinthians, a Fluminense, né, aumentou a distância para as equipes que estão embaixo na tabela de classificação. Vitória também, que perdeu para o Internacional. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixa o like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para já nossa meta alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Beleza? Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!